terceiros anos, essa vez aqui com filosofia para a prova do dia 21, creio eu, de segunda-feira. Filosofia, o que nós estudamos nessa segunda parte desse semestre foi a visão antropológica do ser humano. Visão antropológica do ser humano é aquilo, o que é o ser humano, aquela nova investigação dos filósofos, né? Desde a antiguidade, com Platão, até a modernidade, com o início em Descartes e até Sartre, que é o que é o ser humano, né, galera? Eles vão atrás dessa resposta. Essa resposta, além disso, uma coisa que eu coloquei aqui, não sei se eu preciso dar ênfase. Oi, tudo bem. Eu não sei se eu preciso dar ênfase nisso, mas é que que ele fala que o fenômeno cultural começa a ser entendido pela filosofia através do dependente dos meios metafísicos, refletir sobre as questões do universo, que é constituído do cosmos, blá blá blá, e dos meios teológicos, baseado, né, em Deus, né? E eu não sei se isso aqui é importante, galera, mas vale a pena ressaltar isso na lousa do fenômeno cultural, que foi dependente do meio metafísico e do teológico. Tá, mas então vamos voltar ao importante, que eu tenho certeza que vai ter na prova, que é a visão antropológica do ser humano, através dos pensadores. Aqui, dois pensadores da antiguidade, o primeiro deles, Platão. O que Platão falava do ser humano? Era aquele mundo das ideias de Platão, né? Muito conhecido. Platão, ele separava o humano em alma e corpo. A alma sendo a sede da razão, da ética e do saber, aquela coisa imortal seria a alma. E o corpo é a sede mortal do humano, a sede carnal, dos vícios, dos desejos e dos prazeres. Tá, e além disso, essa alma, ela tem uma dialética com o corpo. Então, essa alma tem então ela não age sozinha, essa alma e corpo, elas não agem sozinhas. O ser humano não se desenvolve sozinho, ele tem esse eixo sujeito-sociedade. O ser humano, ele precisa socializar, ele precisa pautar, agir em prol da coletividade, fazer política para ser um ser humano. É esse eixo sujeito-sociedade. E uma coisa muito legal do Platão, que ele falava, que o ser humano ele se pautava pelo bem comum. Agora, com Aristóteles, então, antes de falar de Aristóteles, um resumão, que Aristóteles, o Platão mais importante dele é a alma e o corpo, e também tem esse eixo dele, sujeito e sociedade, que o ser humano ele precisava socializar as ideias, né? E agora sim, de Aristóteles ele tinha aquela ideia do ânima, vou até colocar aqui em letra maiúscula de outra cor, porque é muito importante essa ideia do ânima, que é a força vital que nos move. Repare, todos os seres possuem ânima, porém o ser humano ele tem o conhecimento, ele tem conhecimento da nossa natureza, então ele consegue distinguir-se dos animais com esse ânima, essa força vital que nos move, né? E muito importante lembrar que para Aristóteles era muito importante entre os seres humanos a política. Não é política partidária, galera. É política de relação, de você conversar com uma pessoa, dialogar ideias. É uma política, viu, galera? É a relação entre os seres humanos. Tá. E outra coisa importante do Aristóteles é o convívio em sociedade, né? E o conhecimento baseado no quê? Na lógica. Aristóteles, primeiro cara que fez esse conhecimento baseado na lógica, não só no meio teológico, né? Foi assim por causa de tal mito e blá blá blá, né? E uma coisa muito bonita também da filosofia de Aristóteles é que ele acreditava na felicidade coletiva. Não era uma felicidade só sua, egoísta, era coletiva, era uma felicidade que os seres humanos eles buscavam essa felicidade para todos. Vídeo do Karnal e do Clóvis na descrição falando sobre o ânima, essa força que nos move, que foi conceituada por Aristóteles. Então aqui de novo, né, com os pensadores, dessa vez estão aqui com três. Esses aqui são da área da filosofia moderna, Descartes, Hobbes e Rousseau. Então vamos começar aqui com o Descartes, aquela filosofia dele de duvidar de tudo, né? Descartes era um cara que duvidou até mesmo da própria existência, que depois ele veio com aquela frase dele, cogito ergo sum, que é penso, logo existo, né? Que para você ser humano, você pensa, né? Então ele é um cara muito racionalista, né? Ele vem todo com aquele racionalismo antropológico, voltado ao humano, né? Que ele também levantou essa questão do que é o ser humano, né? Então o que a gente pode falar de Descartes? Ele é um cara que duvidou de tudo. E isso levou para ele a questão do que é também ser um ser humano, né?
que ele levou através do racionalismo antropológico e com a frase dele, né, com o Termo Santo, e que o ser humano é um ser natural. Ele vai se desenvolver na sociedade através do pensamento e não dos sentidos. Então, o ser humano, para ele começar a se desenvolver na sociedade, o que ele vai fazer? Ele vai pensar racionalmente e não vai utilizar os seus sentidos. Por isso, causou um grande atraso na filosofia. O Descartes falou que isso causou um grande atraso, seguir os sentidos. Para ele, o certo é um homem lógico, que se utiliza da racionalidade. E por isso que ele inaugurou a filosofia moderna, né? Agora, o Hobbes, que veio logo após, né, que vem com... a gente estudou ele em história, é o cara do estado de natureza. O estado de natureza para ele era um estado selvagem do homem. O homem é o lobo do homem. O homem mesmo se destruía. Então, esse estado para ele é ruim, porque enquanto o homem está no estado de natureza, é só guerra, é só destruição. Então, o que ele falava? Ele propunha um contrato social, onde a pessoa se subjugava à outra, para conviver, né? Uma sociedade civil, que são as 3 leis dele, onde o homem começa a legislar, criar maneiras de controlar esse estado de natureza do homem selvagem, né? E também tudo isso se utilizando do racionalismo da filosofia moderna, né? Basicamente é isso, Hobbes, esse estado de natureza dele, já estudado em história. Não tem como errar esse cara, galera, todo mundo lembra dele. O homem é o lobo do homem, estado de natureza mau. Contrapondo essas ideias do Hobbes, veio quem? O Rousseau. Ele veio para dizer o contrário. O homem, no seu estado de natureza, é o quê? É pacífico, é de boa. O homem, no seu estado de natureza, é muito bom. Porque a origem da humanidade, lembrando que nem no vídeo de sociologia eu falei, a humanidade só existe por causa das nossas interações sociais e linguagens. Essa origem de humanidade encontra-se em nós mesmos. Não precisa de um contrato social para isso. Nós mesmos fazemos isso no nosso estado de natureza pacífico. E esse contrato social do Hobbes, que existe até hoje, vigora até hoje, da sociedade, de você começar a obedecer certas regras, suprime os anseios individuais, suprime a nossa individualidade, nossa criatividade, tudo suprime a gente. A gente acaba virando meio que um escravo do sistema. Tem uma foto bem interessante dele, que é uma pessoa acorrentada, assim, dentro da sociedade. Acho que é isso, basicamente. Então aqui como os últimos 2 pensadores, já foram todos, algo que deve ser lembrado é que da página 50 a 64 deve ser estudado. Lembrando, eu já fiz vídeo de cotidiano e cultura, chefinho vai colocar na descrição, eu acredito. Então, vamos aqui para a nossa última parte. Nós temos o Marx e o Sartre. Eu vou falar Sartre. Professora, se você assistiu o vídeo e for Sartre, me corrija aí, por favor. Então, primeiro aqui o Marx. O Marx, ele tem aquela ideia revolucionária dele, né? Que é a ação deve vir antes da ideia. Então, ele mais ou menos chama os outros filósofos de fichinha, de boiolinha, né? Tipo, que tem que começar a agir em vez de apenas fazer a ideia, né? Que precisa ter essa ação. Que tanto que ele é o cara da luta de classes. E para ele, o indivíduo, o ser humano, se constrói em sociedade. A sociedade molda o indivíduo. Eu vou colocar, o chefe vai colocar também no link, a ciência não é nazista, é um vídeo do Nerdologia, ciência soviética, bem legal isso, de como a sociedade molda os indivíduos. Então, nessa sociedade, o ser humano, ele é um ser que produz, acima de tudo ele é um ser que produz, e essa produção vai levar ele as relações, né? Tanto que ele vai provavelmente para uma fábrica, ele vai estar numa classe social diferente, tudo por conta dessa relação de produção. E essa análise do ser humano dele vem através de aspectos simbólicos da análise materialista. Lembrando que ele é um cara do materialismo histórico e econômico, que é aquela busca pelos fatos através desse materialismo, né? Agora, do outro lado, com o Sartre é o cara do existencialismo. Então Sartre, ele vai vir com o existencialismo, que é a inclusão da existência concreta do indivíduo na sociedade, né? O indivíduo é concreto na sociedade, com essa noção de eu e o outro, ou seja, se o outro, você consegue enxergar que o outro existe, a interação do outro na sociedade, você vai conseguir enxergar o seu eu. E
E daí você vai começar a ter consciência de si e de suas ações. Essas ações que você tem consciência, elas são condicionadas por coisas incontroláveis. Então você acaba tendo uma consciência dessa ação, mas mesmo assim ela é forjada por um meio que é incontrolável. Ela vai ocorrer. Por quê? Porque é incontrolável, mesmo você tendo a consciência disso. Essa consciência que vem do quê? Da noção que existe o outro, da noção do outro e, portanto, vem do que? Você e as suas interações nessa sociedade. E a última coisa que a gente fala é que mesmo essas ações sendo condicionadas por coisas incontroláveis, nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos responsáveis por essas ações. Pelos nossos sentimentos também. Pelos nossos sentimentos. E a sete portela, Vai se fuder, para de atrapalhar o vídeo, ocupado. Que isso, vai mexer no celular? Não, tô gravando. Cadê o profissionalismo? Falta de profissionalidade. Que isso, Isso Galo? é o finança aula. É a professora de matemática. Será? Será, tá? Será? Nós somos responsáveis por nossos sentimentos. Você disse uma coisa ao contrário. Quando a gente dá PT nessa aula. No debate aí que você falou que você é um adolescente que tem o direito de ficar triste porque a sociedade te faz ficar triste e o outro tem que zelar pelo seu sentimento, não é? Eu sou de geração.